Os líderes dos principais partidos políticos de Portugal aprovaram nesta quarta-feira no parlamento a trasladação do corpo de Eusébio para o Panteão Nacional. Isso só deve acontecer no ano que vem. Dessa forma, Eusébio vai ficar oficialmente reconhecido como um dos mais importantes portugueses de toda a história do país. Pouca gente sabe que o Vasco tentou contratar o atacante por empréstimo de 6 meses no começo de 1970, quando enfrentava um jejum de 12 anos sem conquistar o título carioca. Um sonho que nunca chegou a se realizar. Em 1970, o Benfica não atravessava um bom momento e a seleção de Portugal não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo do México. Muitos portugueses apontavam um declínio no rendimento de Eusébio, o que alimentou esperanças vascaínas de contratar o jogador. O Vasco, por ser um clube que tem estreitas, fortes relações com a colônia portuguesa, a vinda de um jogador português, o maior jogador português, isso seria algo extremamente motivador para aquela torcida. O presidente do Vasco na época, Agatirno da Silva Gomes, chegou a viajar a Lisboa, onde se reuniu com diretores do Benfica. Eusébio deu até entrevistas dizendo que se fosse um bom negócio para ele e para o clube, toparia sim jogar no Brasil. Mas a oferta brasileira ficou abaixo do que os portugueses esperavam e o dirigente vascaíno acabou voltando aqui para São Januário sem o craque. O Vasco tinha investidores que se propuseram a ajudar. O próprio Benfica, sabedor de toda essa estratégia que foi montada, também valorizou um pouco mais a cessão do Eusébio. Por um empréstimo de 6 meses, o Benfica pediu 4 milhões de escudos, a antiga moeda portuguesa, o que equivaleria hoje a algo em torno de R$225 mil, sem correção monetária. Mas o Vasco só podia pagar cerca de 3 milhões de escudos e ainda tinha luvas, salários, premiações. Sem acerto com o ídolo português, o Vasco apostou no atacante Silva, o Batuta, que comandou a equipe campeã carioca de 70, título que não era conquistado pelo clube havia 12 anos, e que fez a torcida esquecer um pouco a decepção por não ter contratado Eusébio. Perfeitamente, porque o Eusébio era um grande jogador de futebol, realmente. Nós que jogávamos futebol também, sempre tendo um grande jogador, né? Ainda mais estrangeiro no seu país, era um motivo de alegria para todos nós. Se você tivesse formado uma dupla de ataque aí com o Eusébio, será que teria dado certo? Acredito que ele sabia jogar. Eu também sabia, então não tinha por que não dar certo. Talvez se ele viesse e tivesse realmente dado muito certo, poderia ter gerado uma outra tristeza, a expectativa de não poder ficar com o Eusébio para todo sempre.